Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alexia Costa, diretora de Ensino e Capacitação do IBS, e esse é o Excelência em Saúde, o seu canal de atualização sobre gestão da qualidade, segurança do paciente e acreditação. Você possivelmente está me ouvindo pelo iTunes ou me vendo pelo YouTube. Neste episódio, nós vamos abordar o quanto as ferramentas da qualidade, PDSA, ferramentas de gatilho, entre várias outras ferramentas que são utilizadas para a melhoria contínua da qualidade, se elas são realmente efetivas sozinhas, né? Ou se a gente precisa de habilidades adicionais para que as pessoas consigam utilizá-las e efetivamente melhorar a qualidade. Então, os autores indagaram o quanto apenas disponibilizar e capacitar as pessoas para o uso de ferramentas é o bastante para que a gente melhore a qualidade. E o quanto algumas pessoas que têm o perfil de melhoria da qualidade possuem habilidades muito específicas que foram evidenciadas e os autores vão contar para a gente quais são elas. Confira, não perca, porque vai ser muito bacana. Bem, vemos aqui no centro da figura a questão social sendo destacada, né? Então, no sentido de que essas pessoas que são grandes improvers, elas visam o aspecto social, elas visam melhorias em grande escala, né? Elas visam um resultado na sociedade, um resultado na comunidade. Logo após, nós temos a comunicação como um segundo objeto de prioridade, né? Comunicação bastante destacada, porque essas pessoas que visam melhorar a qualidade, elas têm a comunicação como base, elas se comunicam muito bem, elas chamam pessoas para o engajamento, elas comunicam as suas estratégias, os seus objetivos para que mais pessoas participem desse projeto, desse trabalho. E então, nós temos aqui as 5 outras principais habilidades que esse tipo de pessoa acaba tendo como prioridade básica, né? Então, a primeira delas é a influência. Então, essas pessoas têm grande capacidade de influenciar outras pessoas, né? Além de se comunicar bem, eles influenciam muito bem, engajam muito bem essas pessoas. Elas têm uma característica grande de aprendizado, né? Elas questionam bastante, elas tentam solucionar problemas, encontrar problemas para solucioná-los e são bastante reflexivos no sentido de ser curioso, buscar sempre fazer alguma coisa de maneira melhor, né? E constantemente estar gerando ideias e fortalecendo a colaboração. A questão da resiliência preconiza que essas pessoas tendem a ser bastante otimistas, não colocam em risco aquilo que eles não sabem se vai dar certo, né? Então eles calculam exatamente o risco e o benefício das suas ações, e também eles toleram a incerteza, né? Apesar de calcular bastante o risco, a incerteza é tolerada, né? Então existe ali aquela questão mínima de que eles colocam em ação para verificar o que vai dar, né? Então, em geral, colocam primeiro em prática para depois verificar os acertos e fazendo as melhorias em pequena ou larga escala. A questão da criatividade, né, bastante importante para esse tipo de pessoas. Então, a geração de ideias o tempo todo, né, não só apenas sozinho, mas também em times, né, em equipes, e o pensamento crítico o tempo todo, né? São pessoas críticas, são pessoas que o tempo todo estão questionando se aquilo é o melhor jeito de fazer e como que se poderia fazer melhor. E, por último, o pensamento sistêmico, né? Então, são pessoas que fazem conexões, sintetizam muito bem os assuntos e, principal de tudo aqui na questão do pensamento sistêmico, aceitam mudanças, né? Então, eles sabem que, muitas vezes, pequenas mudanças a nível de processo, a nível individual, vão gerar muitas vezes mudanças sistêmicas, mudanças no sistema inteiro, de um hospital inteiro, de uma clínica inteira ou de uma comunidade inteira. Então, a importância desse profissional realmente ser um compilado dessas habilidades, né? Ter essas habilidades. E as 3 dicas que a gente traz
frente a essas questões, né? Então, primeira delas, observe o perfil comportamental dos colaboradores e líderes da sua organização. Identifique as pessoas com perfil de improvers ou melhoradores. Então, a gente precisa encontrar essas pessoas, elas existem nas nossas organizações, mas muitas vezes elas estão lá escondidinhas, fazendo um trabalho operacional, e é importante a cooperação, né, da equipe de gestão de pessoas para justamente identificar o perfil comportamental dos nossos colaboradores para que a gente os encontre. Nem sempre eles são líderes, né? Muitas vezes eles estão na área operacional e precisam ser identificados para que a gente possa tirar o proveito dessa habilidade tão importante, né? E a terceira dica que o IBS traz para vocês: assegure que o ambiente e os recursos necessários estejam disponíveis para que esses improvers ou melhoradores sejam multiplicadores de ações de melhoria da qualidade, né? Então, não basta você ter essa pessoa, mas o que ela precisa para melhorar? Tá faltando recurso? É recurso humano? Ela precisa, de repente, de um outro colaborador que o ajude na parte né, de gestão de algum documento, gestão de outras pessoas, tá faltando recurso material, né? Às vezes um financiamento mínimo para alguma ação específica que pode gerar algum custo, né? Então, é importante definir, identificar quais são os recursos que essa pessoa precisa para que ela justamente possa colocar em prática aquilo que a sua criatividade e todas essas outras habilidades trouxeram à tona. Bem, adicionalmente a gente traz aqui as dicas do dia referentes a este estudo. A primeira dica que o IBS traz para vocês é: observe o perfil comportamental dos colaboradores e líderes da sua organização. Não foque apenas no perfil técnico. O perfil comportamental às vezes ajuda até mais do que o perfil técnico quando a gente está falando de melhoria da qualidade, né? Assim como os autores consensaram. Então, avalie desde o período seletivo, né? Através do setor de recursos humanos ou gestão de pessoas. Acompanhe o aspecto comportamental e tente aos poucos ir identificando ou estimulando essas pessoas a hábitos de melhoria. A nossa segunda dica é: identifique as pessoas com o perfil de improvers ou melhoradores da qualidade, se a gente pudesse usar esse termo. Identificar essas pessoas é muitíssimo importante. Nem sempre elas são líderes, nem sempre elas são gestores, muitas vezes elas são pessoas do dia a dia, pessoas técnicas, pessoas da operação, e identificá-las e transformá-las em agentes de melhoria, agentes que movimentam a instituição e muitas vezes multiplicam esses conceitos, é essencial. E muitas vezes a gente não tem o foco na identificação de pessoas com este perfil. E agora que você já sabe quais são as habilidades necessárias, fica mais fácil, possivelmente, você identificar as pessoas necessárias. Terceira dica: assegure tanto que o ambiente quanto os recursos necessários para que essas pessoas com perfil de melhoria da qualidade possam atuar. Muitas vezes elas têm novas ideias, elas têm ambição de mudar, elas têm estímulo, mas elas não conseguem fazer porque não é dado a elas a oportunidade, ou muitas vezes o recurso, ou muitas vezes o ambiente propício para que essas melhorias aconteçam. Então, acho que essas 3 dicas ficam aqui hoje para que a gente repense o modelo de gestão de pessoas, no sentido de identificar aquelas pessoas que merecem ficar na organização e multiplicar conceitos de qualidade e melhoria contínua, e não só focar no treinamento maciço de uso de ferramentas da qualidade, porque solitariamente isso não vai gerar tanta melhoria assim quanto a gente previa, ok? Espero vocês no próximo episódio. Não esqueçam de curtir caso vocês tenham gostado desse episódio, compartilhar, marcar amigos, ou se você estiver no iTunes, classificar ali nas estrelinhas se você gostou ou não deste episódio. A gente se vê no próximo. Até mais!